Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tingimento. Existem vários tipos de corantes que você pode usar, tá? Além desses aqui. Eu vou falar desses três porque são os mais usados. A tinta para tecido. A tinta para tecido, ela tem uma característica muito legal, é que você tem uma grande variedade de cores, vários tons que com os pigmentos você não encontra. Esse daqui é o pigmento universal, que é aquele que você compra em loja de material de construção. Esse daqui só tem 9 cores básicas, mas você pode obter outras cores através de misturas. E esse outro aqui é o corante em pó, um corante próprio para biscuit. Corante em pó para biscuit. E eu vou fazer uma demonstração de como usar esses corantes. Eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração dos corantes, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tinta e corante são duas coisas diferentes, né? O corante, ele é mais concentrado, então você vai usar uma quantidade menor. Já a tinta, não, ela já é mais diluída. Então, para você atingir o tom que você deseja, você vai precisar colocar uma quantidade muito maior. Aqui eu tô com preto, né? Preto é preto. Mas se fosse, por exemplo, um azul, eu poderia dosar o tom do azul. Colocar um azul mais claro, um azul mais escuro, dependendo da quantidade de corante que eu colocar aqui na massa. O importante é o seguinte: se você vai tingir a massa em tons claros, em tons pastéis, aquele azul bebê, aquele rosinha bem clarinho, e você vai usar o corante, você vai precisar de uma quantidade muito pequena de corante. Então, o que que acontece? A massa natural, como eu já tinha mostrado para vocês, ela tem uma certa transparência. Nesse caso, eu recomendo, sempre que for tingir tons pastéis usando corantes, tingir na massa branca. Ah, mas eu não tenho massa branca. Então, você primeiro tinge a massa de branco. Pode usar, por exemplo, a tinta para tecido branca. Tinge ela de branco e depois você usa o pigmento na cor que você deseja, numa quantidade bem pouquinho, para ficar aquele tom pastel. Cores escuras não precisa, pode tingir direto na massa natural, que não vai ter problema nenhum. Já se você estiver usando a tinta, por exemplo, se você usar uma tinta que já seja na cor azul bebê, rosa bebê, não precisa tingir de branco, porque você vai usar uma quantidade de tinta muito grande. Então, essa quantidade de tinta já vai dar cobertura suficiente para tingir aquela massa sem que ela fique com aquela transparência. Eu vou começar aqui demonstrando com o pigmento xadrez. Ele é muito concentrado, ele é ótimo, por exemplo, para tingir de preto. É o que tem de melhor para tingir de preto. Então, vocês viram que eu estou com essa quantidade de massa aqui, uma bolinha talvez do tamanho de um ovo pequeno, um pouquinho menor. Eu vou colocar umas 4 gotas, 5 gotas de corante, já serão suficientes para deixar essa quantidade de massa aqui bem pretinha. Finalmente, aqui eu vou usar a tinta, e aí é o que eu quero mostrar para vocês, que para tingir com a tinta, eu vou precisar de uma quantidade muito maior. Vocês viram que com os corantes, eu coloquei uma quantidade bem pequena de corante e já deixou essa massa pretinha. Já a tinta não. Como ela não é concentrada, eu preciso de uma quantidade muito grande para deixar essa massa preta.
Então, vocês viram a diferença, né? Aqui com a tinta, se vocês repararam, eu mergulhei praticamente essa massa 3 vezes ali dentro da tinta para chegar nesse tom de preto, que nem ficou tão pretinho assim quanto aquela que eu botei. O corante, vocês viram que eu usei só 4 gotinhas do corante líquido e o corante em pó eu só coloquei uma colherzinha pequena. Então, esses aqui, os corantes, né, eles são mais concentrados, então você precisa colocar uma quantidade muito menor, o que torna, claro, ele bem mais econômico. Uma perguntinha que sempre me fazem, né, a respeito dessa meleca aqui que fica nas mãos, se pode usar luva para fazer isso. Infelizmente não, porque vocês não vão conseguir sovar. A massa ela gruda muito na luva, então não dá muito certo. O que eu recomendo, claro, se você não quer sujar as mãos, é que você já compre a massinha tingida. E para encerrar aqui o nosso papo sobre os corantes, uma outra característica da massa é que depois que ela seca, ela escurece. Então aqui, ó, essas duas massinhas foram tingidas da mesma cor. Essa daqui já tá durinha, já secou. Essa daqui ainda tá molinha. Então, essa daqui vocês podem perceber que ela tá mais escura e ela também diminuiu de tamanho, porque essa é uma característica da massa de biscuit. Quando ela seca, ela escurece e encolhe.